Olá pessoal, estamos continuando aqui nosso curso de desenho técnico da construção civil com a nossa disciplina Tecnologia da Construção agora. Tive a felicidade de ministrar outra disciplina com vocês e vamos continuar aqui o nosso curso no módulo 2. Nossa aula 1, tá? Eu sou o professor especialista Jean Carlos Rodrigues de Brito, tá bom? Engenheiro civil, especialista em segurança do trabalho. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula 1, nós temos como roteiro de aula os trabalhos preliminares, tá? Tipos de construções, instalações dos canteiros de obras, locação da obra e a sondagem e a fundação posterior, tá bom? Então o nosso roteiro de aula é esse, certo? Então a gente começa aqui com a introdução à construção civil, tá bom? O que é construção civil, tá bom? Entendemos por construção civil a ciência que estuda as disposições e métodos seguidos na realização de uma obra sólida, né? Uma obra com segurança, útil e econômica. Não adianta só ter uma obra sólida, eu preciso ter economia principalmente. Então a engenharia ela está ligada aí à economia intimamente por conta de proporcionar aí as melhores obras com os menores custos, tá? E deve ser útil, né? Deve ter uma utilidade. Eu não posso proporcionar aí uma obra que não vai funcionar, né? Que no popular são os chamados elefantes brancos, né? Quando você faz uma obra grandiosa, investe vultosos recursos e aí você não tem uma utilidade para ela. E isso geralmente acontece aí em obras que você faz para atender um determinado evento, né? Como aconteceu aqui em nosso país, a Copa do Mundo, e como acontece em outros países também que são aí que passam por esse processo, essa modalidade esportiva, né? Então, são exemplos, mas temos exemplos bons também com relação à Copa do Mundo, tá? Não temos só exemplos ruins, né, com relação às grandes obras e os vultuosos recursos investidos. Então, para construir um edifício, necessitamos da elaboração de um projeto, né? Quem elabora esse projeto é um arquiteto ou um engenheiro, né? O construtor, certo? Então, essa colaboração é importante desses profissionais. Então, por essa razão, vocês estão aí nessa formação, que é uma formação muito bonita para vocês, que vão trabalhar intimamente aí com esses profissionais. Nós temos aqui a divisão de obra de construção civil em dois tipos, tá? Nós temos a construção leve e a pesada, tá? O que é construção leve? A construção leve são a construção de edifícios, né, que são mais trabalhados, né? Construção pesada, o exemplo que a gente tem são portas, estradas, né? São essas construções que usam grandes máquinas, né? Por exemplo, extração de minério, esse tipo de obra, né? Esse tipo de jazida, eles exigem aí um grande implemento, né, de equipamentos para serem utilizados no desenvolvimento dessas atividades, tá bom? Por que a gente tem que conhecer isso, né? Nossa disciplina é tecnologia da construção, tá? Então nós temos que entender como é que funciona a construção, tá? Para entender as técnicas que são usadas e as tecnologias que podem ser empregadas e assim a gente consegue aí aliar uma boa tecnologia na execução de uma determinada obra e ter o melhor resultado nessa obra, tá bom? Então nós temos aqui, começando uma atividade da construção civil, nós temos os serviços preliminares, tá? Então sempre vai começar pelos serviços preliminares. Quais são esses serviços, né? São aqueles serviços que vêm antes da execução de fato da obra, tá? Então a obra de construção civil, nós temos a classificação aqui, nós temos obras de edificações, nós temos obras viárias que podem se enquadrar aí na construção pesada, nós temos obras hidráulicas que podem, dependendo do vulto, né, desse recurso, pode se enquadrar em construção leve ou pesada, sistemas industriais, né, que são as indústrias, obras de urbanização, que são os arruamentos das cidades, as praças, tá? E jardins, né? Então nós temos parques, né? Então nós temos vários exemplos aí, basta olhar para a nossa cidade com relação a obras de urbanização, tá bom? Os serviços preliminares são quais? Topografia do terreno, sondagem, né? A topografia é de acordo com como é que o terreno vai se comportar, né? Qual é a sua superfície, né? Como é que a sua superfície se comporta. Sondagem é você investigar o que é que tem embaixo daquela superfície do terreno, se é um terreno seguro, se é um terreno sólido, se tem rocha, se tem areia, se tem água, que é para que você
consiga aí edificar uma construção e essa construção você possa garantir aí que ela vai perdurar por bastante tempo, né? Então vai atender a sua necessidade. Movimento de terra, né, necessário para a obtenção do nível. Então, se eu tenho a topografia, nem todo terreno é totalmente plano, né? Então, esse movimento de terra é para me deixar a superfície do terreno plano, porque eu preciso trabalhar em uma superfície plana, né, nivelada, porque meu prédio vai ter que ser nivelado, né? Eu não posso fazer um prédio torto porque o terreno é torto, né? Então, a gente sempre nivela o prédio para ter uma função, uma ideal função aí na sua vida útil. A verificação da disponibilidade de instalações provisórias, né? Então a gente vai verificar o que é que pode ser instalado, né? E essa verificação vai influenciar aí no nosso canteiro de obra, que é o nosso próximo tema aqui na nossa aula, tá bom? Verificação das condições de vizinhança, ou seja, você vai ver quais são os seus vizinhos, o que é que você vai afetar na execução dessa obra para o seu vizinho, né? Quais são as condições que ele está ali recebendo você para fazer aquela obra como vizinho e quais são as condições que você vai deixar seu vizinho depois da obra feita ou no decorrer da obra, né? Pode ser que você cause aí um transtorno para ele. Por exemplo, quando a gente faz obras de estradas, né, até os caminhões chegarem lá no ponto que está se executando a estrada, né, ele passa por vias, então esses caminhões são carregados de material pulverulento, né, que é a areia ou barro, dependendo do material que está sendo empregado lá, e aí esse material ele pode, pelo fato do vento, né, o caminhão andando, ele pode espalhar aí uma poeira para os transeuntes dessas ruas que ele tem que trafegar, e aí causa problema aos vizinhos, né? Então, por essa razão, a gente tem uma série de exigências, né? Colocar lona, por exemplo, molhar a via por onde esse caminhão pode passar. Então, são os serviços preliminares, tá bom? As demolições, quando existem construções remanescentes no local, que será construído, né, o edifício. Retirada de resíduos da demolição, então a gente tem que dar um destino ideal para esses resíduos. Hoje a gente já tem aí como reciclar grande parte dos resíduos que sobram na construção civil, que não são poucos, a gente vai ver ao longo da nossa disciplina, que a construção civil, em percentuais aí, beira aí 25% de material empregado, material que vai virar resíduo, né, essa relação. Bom, estudos preliminares, né? O que são os estudos preliminares? No estudo preliminar, né, são focalizados os aspectos social, técnico econômico, localização do lote, suas características, tá, de uso, opções possíveis, né, para avaliação de custos e prazos, né, para que esse estudo projetista, para o projetista, né, dirigir ao local, fazer a identificação do lote, medindo testada, ver a orientação de sol, onde é que vai dar sombra, né? Então, a orientação da linha NS, né, da linha norte-sul, tá? Anotar os números das casas vizinhas mais próximas, né? Verificar, por exemplo, se passa ali alguma rede de água, se passa energia, se passa rede telefônica, fibra óptica, uma série de coisas, né? Então, você tem que fazer esse estudo para que você não tenha surpresas, né? Por exemplo, você vai fazer uma escavação e tem lá cano de água, internet, aí você mete lá a máquina para escavar naquele ponto e aí você tem um prejuízo enorme, né? Porque você vai ter que refazer esse serviço todo que você danificou. E sem falar no transtorno, né? Para o pessoal que estava com sua internet, pessoal que estava com sua água, com sua energia ali, passando pelo subsolo, né, daquele terreno, e aí você danifica, tem um transtorno até se fazer o conserto, o reparo desses serviços que foram interrompidos, gera um transtorno grande e dependendo aí da situação, os prejuízos podem ser grandes, tá bom? Então, o anteprojeto, o que é o anteprojeto, né? É o estudo preliminar, né, para um projeto, para se chegar no projeto, tá? Então, o que é que ele diz? Feito o estudo preliminar, passa-se a elaboração do anteprojeto para o qual necessitamos mais os seguintes elementos. Então, o que é que a gente tem aqui nos elementos? Primeiro, o uso permitido, né, do edifício, plano diretor. Então, você vai verificar para que é a finalidade daquele edifício. Se é residencial, se é comercial, se é industrial, se é recreativo, se é religioso e outros, né? Se é industrial, então se é para prática de esportes, tá? O segundo, a densidade da população do edifício, você vai avaliar para cada uso, né?
Geralmente as prefeituras têm aí uma relação de população dentro de um edifício. Por exemplo, se tu está fazendo uma casa, a casa tu vai considerar 2 pessoas por cada quarto, né, para tu calcular a população que pode habitar aquela casa. Né? E assim, hospital, escola, por exemplo, ele vai contar quantas salas vão ter. Essa sala tem capacidade para quantos alunos? Geralmente é 40, né, o número ideal para que uma sala de aula tenha seus alunos com aprendizado, né? Isso aí já foi estudado. Então, é isso, a densidade da população de acordo com o edifício, tá? O terceiro caso é o gabarito, o gabarito permitindo, né? O gabarito permitido, aliás. É o código de obra, onde é que você pode botar, até onde você pode chegar, né? Quais são os tamanhos que você vai deixar aqui de espaçamento na frente, do lado, no fundo. Então, tudo isso são os gabaritos que você deve obedecer, né? São as regras que você deve obedecer para alocar seu lote, né? Sua edificação no lote. Quarto elemento, né? São os elementos gráficos naturais do local, né? Latitude, meridiano, regime de ventos, regime pluvial, regime de temperatura. Então, esse é o estudo que faz aí com que você tenha um anteprojeto, né? Você vai observar todas essas exigências macro para fazer ali um esboço do que é que pode ser feito, e aí dentro do que é que pode ser feito, você faz o seu projeto definitivo, que é o projeto executivo, né? Projeto é a consequência direta do anteprojeto, né? Então, se você tem um bom anteprojeto, você vai ter um bom projeto. Por exemplo, se você não respeitou ali algumas exigências que eram para ser observadas no anteprojeto, seu projeto vai ficar errado até o final, né? Aí, quando chegar lá no final, a prefeitura vem para lhe dar o habite ou para liberar o alvará de construção, e ela não vai liberar porque o projeto está errado desde o anteprojeto. Então, é importante você observar esses fatores, é importante consultar os órgãos responsáveis pela fiscalização, pela liberação dessas edificações, das construções, tá bom? Então, os projetos eles compõem-se de 2 partes, a parte gráfica e a parte escrita, né? A parte gráfica são os projetos que a gente está trabalhando aí nessa formação de vocês. A parte escrita são os memoriais, né? Você vai escrever tudo que você quer fazer. Por exemplo, quero fazer uma sala, né? Essa sala tem um piso cerâmico, você bota lá um desenho, piso cerâmico de 30 por 30, por exemplo. Essa sala tem uma parede, uma alvenaria de 15 centímetros. Aí você desenha lá os 15 centímetros no AutoCAD e coloca lá representando a parede. Mas também você vai fazer o memorial descritivo, né? Você vai descrever, a parede tem 15 centímetros, escrevendo, né? Alvenaria de 15 centímetros, com reboco, com isso, com tijolo furado. Então, o piso cerâmico de 30 por 30 PI5, né? Para ter uma boa resistência ao risco, tá bom? Então, você tem todas essas especificações, que é a parte escrita que compõe o projeto. A gente chega aqui, pessoal, no canteiro de obras, tá? O que é o canteiro, né? Canteiro é o preparo de acordo com as necessidades de cada obra, deve ser localizado em áreas onde não atrapalhe a circulação dos operários, veículos e a locação da obra. Então, você vê aí a disposição de um canteiro, você tem a entrada, principalmente você tem que planejar num canteiro a questão da logística, né? Onde é que eu vou receber, onde é que eu vou aplicar, para que você não venha a receber o material aqui e aplicar lá no fundo do terreno, né? Então, você vai gastar muito com esse transporte. Então, se eu preciso de areia aqui, a betoneira está aqui, é que vai fazer o concreto, então eu boto a minha areia próximo da betoneira. Então, o canteiro tem que obedecer essa logística, e cada canteiro vai ter uma particularidade, porque depende do terreno, depende da obra que você está fazendo, né? Às vezes o canteiro não necessariamente, né, nem no próprio terreno da obra, você aluga um terreno na frente para facilitar a logística, ou quando você tem pouco terreno, pouco espaço, né? Então aí o que é que acontece? Nós temos aí conceito, 2, fase do canteiro, aqui nessa numeração, né? Os elementos para o projeto do canteiro. 4, a segurança e saúde do trabalhador, gestão de resíduos. 6, os equipamentos e instalações. Então, isso você deve observar na confecção do canteiro, no planejamento do canteiro, tá bom? Então, senhores, a gente chega agora na sondagem, né? O que é sondagem? Aqui nós temos um exemplo do que é um relatório de sondagem, tá?
A sondagem, vocês lembram que eu falei lá nos serviços preliminares que a gente tinha lá a sondagem, que era investigar o subsolo. E aí esse perfil que ele dá é a investigação feita por um profissional, por uma empresa de profissionais aí, que tem a especialidade de investigar o solo. A sondagem do solo consiste na investigação ou prospecção do solo, né? Então, de um determinado terreno. O projeto da fundação, de uma obra, não pode ser concebido de maneira correta sem que haja um procedimento de sondagem para determinar as propriedades físicas do solo. Claro, eu recomendava que toda obra, quando você vai iniciar, tenha esse relatório de sondagem, que você vai ver aí, se você conseguir observar aí na nossa imagem, essa sondagem aí diz que a 8,5 metros, não estou observando bem aqui, mas 8,5 metros você parou ali porque não dava mais para perfurar, então você encontrou a resistência ali, né? Então, é o impenetrável que chama, tá? Então, a sondagem aí serve para que, então, você, diante dessa sondagem, você vai entender que o ideal é que você coloque ali uma fundação até 8,5 metros que você encontra terreno firme, tá? Aí é mais uma informação sobre sondagem, como é que você calcula, né? De 200 a 1.200, você faz aí um furo para cada 200 metros, né? De 1.200 a 2.400, você faz aí uma sondagem para cada 400 metros. O que exceder de 1.200, né? Então, você vai fazendo aí para que cada furo desse é caro, né? Então, é um recurso que você tem que observar a norma aí para que não faça nem a mais nem a menos, né? Para a questão da economia e questão da segurança também, tá bom? Nós temos as disposições também na NR da sondagem, né? Que fala sobre sondagem. Ele diz a disposição correta dos furos, mas isso a empresa faz e faz com excelência, né? Aí é uma imagem, como é que é feita a sondagem, ó. É uma percussãozinha que fica batendo em um trado, né? Então ele vai perfurando e traz as informações do solo. Ele perfura e traz a informação do solo lá e até ele não conseguir mais penetrar. Então tem aí a norma que diz como é que é o procedimento que faz-se essa sondagem da maneira correta, tá bom? Então nós passamos aí para terraplanagem, né, ou terraplenagem, tanto faz, né? Os dois termos estão corretos. Então, terraplenagem é a obra de terra que tem por fim modificar o relevo natural do terreno. Ela é aplicada em preparo de terreno para edificações geralmente com pequeno vulto, né? Comparada a aplicada em estradas, barragens, etc. A gente sabe que pelo volume de terra que envolve numa obra de barragem, né, as terraplanagens de edificações são muito pequenas, né? Para uma estrada, por exemplo, que é quilômetros e quilômetros, terraplanagem comparada a uma construção de um edifício é pequena, né? Vimos aqui a alocação da obra agora, pessoal. Podemos efetuar a alocação da obra nos casos de obras de pequeno porte, né? Com um método mais simples, com auxílio de aparelhos nos grandes, que nos garantam certa precisão. Então aí a gente vê a alocação de uma obra que a gente usa aí umas madeiras, né, niveladas, tá? Para que você faça aí essa marcação da obra, como é que você vai marcar suas alvenarias, marcar seus pilares. E essa alocação da obra aí, dessa maneira, é chamada de gabarito, né? Que é para que você tenha aí as distâncias certas, tá bom? Então, nós temos aí as fundações. Nós temos fundações rasas, fundações profundas, né? O próprio nome já especifica bem aí o que é uma fundação rasa, né? E o que é uma fundação profunda, é bem sugestivo. As fundações rasas são as fundações diretas, né? São aquelas em que a carga é transmitida ao solo por meio de elementos superficiais, sem a necessidade de equipamentos de grande porte, né? Como para escavação ou escavação de seus componentes, né? Então, são as fundações que ficam ali na superfície. Realmente a escavação é pequena, né? Não é se considerado lá a nossa primeira sondagem que a gente viu aí no slide anterior, né? Que tem que você aprofundar 8 metros aí, né? Já as fundações profundas são as indiretas, são aquelas executadas em camadas mais profundas do solo, em que sua grande maioria são realizadas com auxílio de um equipamento de escavação, né? São os exemplos de fundações, o tubulão, né? Tubulão a céu aberto, ar comprimido, tá?
Então, nós temos aí as estacas, que a gente vai ver, né? Então, um exemplo de uma fundação rasa, do lado esquerdo aí de vocês, né? E o exemplo de uma fundação profunda, que é um bate-estaca, né? Ele está fincando aquela peça de concreto até chegar no solo resistente, tá bom? Esse quadro ele traz a classificação e a subdivisão aí das classificações de fundação, né? Então nós temos o tipo de fundação aí, desculpa. Vamos lá, nós temos o tipo de fundação, nós temos o baldrame, o radier, aí a gente fala para onde é que é a melhor aplicabilidade dessas fundações, nós temos as estacas, os tubulões, que já são as fundações profundas, né? Então, tá aí a especificação para cada tipo de aplicação que você vai dar aí para o seu projeto. Levantamento de condições de vizinhança, pessoal. Isso é importante, né? Você vai dirimir aí qualquer dúvida que possa acontecer durante a obra. Então, a primeira coisa que um bom profissional faz antes de iniciar a sua construção é essa verificação, é esse laudo, né? A verificação prévia das condições de vizinhança, que permite à empresa que não tenha surpresas desagradáveis durante a produção do empreendimento, seja uma ocorrência de patologias diversas, patologias, como ele fala aí, são as trincas excessivas, né? Mesmo chegando à situação de desabamento, né? Pode até chegar em situações de desabamento. Essa questão da fundação, ela pode agredir muito o solo, né? Principalmente bate-estaca, né? Quando você usa esse bate-estaca, é uma força muito absurda que é utilizada para fincar uma estaca de concreto dentro do solo, né? Então ele vai compactando aquele solo e o barulho causa trepidações na vizinhança e geralmente a casa, como não tem uma fundação especial, um projeto estrutural bem definido, pode provocar problemas aí para a sua vizinhança e aí você vai ter que arcar com esses problemas, tá? Então, o registro deve ser feito em relatório técnico específico, contendo croquis, com a indicação das ocorrências, relacionando fotos devidamente datadas, né? Relatos das observações realizadas. O relatório realizado deve ser entregue, registrado em cartório, né? Então, fica aí a critério de cada empresa para ter esse cuidado, tá? Com o levantamento das condições de vizinhança. Segurança do trabalho também é importante, nós temos a NR18 que fala aí do PCMAT, né, que fala aí do trabalho na construção civil, tá bom? A partir de 20 operários a empresa já é obrigada, o Ministério do Trabalho fiscaliza isso, e dentro da NR18 nós temos uma série de exigências, né, para que você atenda da melhor forma a segurança e a saúde do trabalhador na construção civil, tá bom? Por exemplo, questão de banheiro, tem que ter banheiro, quantos banheiros é um número suficiente para que você atenda seus trabalhadores, né? Tem que ter alojamento? Não tem. Então, tem as situações que vai ter alojamento, tem situações que não tem alojamento, tá bom? Então, toda vez que tiver pessoas alojadas, a NR18 ela vai trazer isso, tá? Recomendo a leitura da NR18 para que você tenha aí bons estudos aí com relação à segurança do trabalho, principalmente na construção civil, né? Então, ela vai dizer se você tem alojamento, por exemplo, aí você já precisa de uma área de convivência para atender aquelas pessoas que estão alojadas, que estão ali vivendo dentro do ambiente de trabalho, que para essa situação de lazer, ela causa aí uma satisfação. E se você deixa o trabalhador confinado dentro do ambiente de trabalho, esse trabalhador vai ter uma insatisfação. E quando ele gera insatisfação no trabalho, isso daí pode provocar alguma doença, né? O estresse, perturbações, doenças cognitivas, né? Então, a gente evita dessa forma, proporcionando a melhor opção para o trabalhador que está ali no seu alojamento, que vai para casa de 15 em 15 dias, que vai para casa de 5 em 5 dias. Então, a NR18 trata de toda essa situação, tá bom? Pessoal, essas são as nossas referências, tá bom? Recomendo a leitura de apostilas também relacionadas ao tema, tá bom? Essa foi só a nossa primeira introdução aí à tecnologia da construção. Então, nós vamos utilizar essas tecnologias para o resultado final, que são as construções variadas, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Obrigado.